Amém? E esta palavra de Mateus 17, que vem aqui nos abençoar hoje, certo? Fala quando chamaram os discípulos para curar um jovem que era lunático, né? Tem hora que ele caía na água, tinha hora que ele caía no fogo. Lunático, para quem não sabe, tinha um problema mental, tá certo? Então, os discípulos não puderam curá-lo e levaram, o pai do menino levou até Jesus. Então Jesus ordenou que aqueles demônios se retirassem do garoto e na mesma hora ele ficou curado. O interessante é que vai passando aí, no versículo, tá aí, ó. No versículo esse, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. O interessante é que o versículo, não sei se você observou, mas está dizendo que Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. Quem foi que saiu? O demônio. E desde aquela hora o menino sarou. Não sei se você observou, saiu o demônio e o menino foi curado. Ou seja, saiu um demônio, algo que nós sabemos de ordem espiritual, e aconteceu um milagre na ordem física. Então existem problemas espirituais que afetam o físico. Existem pessoas que estão com câncer por causa de problemas espirituais. Não só câncer, mas diversos tipos de doença. Eu não vou lhe dizer que toda doença é de ordem espiritual, não. Doenças também são de ordem devido à alimentação, são de ordem física, são patologias, que vêm devido a bactéria, vírus, má alimentação, certo? Sedentarismo. Então isso aí causa diversas enfermidades. Mas existem as enfermidades que são de ordem espirituais. E muitas dessas enfermidades são sim de ordens espirituais. E isso é bíblico. Estamos aqui vendo nessa passagem mesmo, onde tinha um garoto que tinha um problema na mente, tinha um problema mental, certo? Que era de ordem espiritual. Porque quando Jesus expulsou o demônio, o menino sarou. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Existem dores que é de ordem espiritual. Quantas pessoas não chegam aqui na igreja com dores de ordem espiritual? A pessoa toma comprimidos fortes e a dor não passa, mas uma oração com a autoridade do nome de Jesus, a dor passa. Então existem dores no corpo que é de ordem espiritual, tá certo? Eu já vi problemas inflamatórios de ordem espiritual, depois da oração, tá certo? A pessoa foi curada. Mas eu quero lembrar também que a oração, ela não cura só problema espiritual, ela também cura problema de ordem física. Pessoas que estão doentes devido a problemas de má alimentação, de contaminação, também, claro que elas podem ser curadas pelo poder do nome de Jesus, nós sabemos disso, tá certo? Pessoas que estão com problemas ósseos, a pessoa sofre um acidente, quebra o osso não é mais restaurado. Então, eu já vi muitas orações aqui mesmo, em que ossos são restaurados, ossos voltam para o seu lugar, tá certo? Então, são problemas físicos que através da oração, no poder do nome de Jesus, são curados, tá certo? Então, Jesus, ele cura tanto o físico como espiritual. Ele cura tanto, expulsa tanto os demônios como cura enfermidade patológica. Deus, Jesus faz isso, tanto enfermidades espirituais como enfermidade de ordem patológica, tá certo? Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus para Jesus. Mas no versículo 17, e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou, no versículo 19, Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e para vós nada será impossível. Então, eu queria falar um pouquinho mais em relação... Cadê? Pronto, ela agora pode levar. Então,
queria falar um pouquinho mais a respeito da fé, tá certo? Não queria me aprofundar tanto na parte da enfermidade. Tchau. Toda vida ela tem que dar esse gritinho, né? Não, assim, oh, glória. Então disse-lhe: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então eu quero falar um pouquinho mais aqui a respeito da fé, tá certo? Então Jesus aproveitou esta oportunidade em que os discípulos não puderam expulsar o demônio para falar com eles e até repreenderam por causa da sua incredulidade. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus, ele repreendeu a incredulidade. A falta de fé é algo que traz problema para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. A falta de fé, ela traz problemas de maneira que o ser humano, ele sofre e vem sofrendo, sempre sofreu e vem sofrendo nos dias atuais por causa da incredulidade, tá certo? Então a falta de fé não é só uma questão religiosa, né? A falta de fé, aliás, o assunto fé não é um assunto apenas de pessoas religiosas, de pessoas, tá certo? Da igreja, mas a falta de fé é algo que traz problemas em todos os setores da sociedade, da nossa vida, tá certo? No versículo anterior a esse, no versículo 19, no versículo 17, diz assim: Jesus disse à geração incrédula e perversa: até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Então, quando Jesus falou isso, repreendeu até quando vos sofrerei, Jesus estava se referindo à falta de fé. Então nós entendemos que a falta de fé traz sofrimentos. Quantas pessoas não estão no sofrimento, o quanto a nossa sociedade hoje está em sofrimento por causa da fé. Quem sofre pela falta da fé não é só os crentes dentro da igreja, não. Quem sofre por falta de fé não é só o pastor que está tentando injetar fé nas pessoas e as pessoas não estão. Toda a sociedade ela sofre pela falta da fé. Aonde tem incredulidade, há consequência, há sofrimento. Aonde há incredulidade, a brecha para o adversário trabalhar. Para você ver como essa questão da fé é uma coisa séria, né? As pessoas pensam que questão de fé, não, questão de fé é assunto para a igreja. A questão da fé é assunto para o pessoal eclesiástico, mas o assunto da fé, as pessoas pensam que esse assunto é assunto para estar apenas nos seminários teológicos. Não, o assunto da fé é um assunto que deve estar em todos os departamentos da sociedade. É para estar não só no clero, mas é para estar na área da economia, na área da política, o assunto fé, porque a falta de fé, ela traz prejuízos para todas as pessoas aonde falta fé. Amém? Seja crente, seja católico, seja incrédulo, seja o que for, seja a pessoa grande, seja a pessoa pequena, pobre ou rico, a pessoa morando na aldeota, morando no Alphaville ou na Alfavela, a falta de fé, ela traz prejuízo do mesmo jeito. Aí Jesus perguntou: até quando estarei com você? Até quando vós sofrereis, tá certo? Por isso que o assunto hoje, vai ser bem rápido aqui, mas o assunto hoje é sobre a fé. Diga para a pessoa que está do teu lado, diz assim: até quando sofrerá pela falta de fé? Amém? A falta de fé traz sofrimento, traz enfermidade. A falta de fé traz problemas emocionais. A pessoa que tem problema emocional, tem ansiedade, tem depressão, certo? São diversos fatores que podem levar uma pessoa a ter uma depressão, tá certo? São diversas coisas, são diversas circunstâncias que podem desencadear uma depressão, mas a falta de fé é um dos principais fatores que tem desencadeado problemas emocionais. Você já viu uma pessoa altamente fervorosa ter depressão?
Mas só se for uma macumba muito violenta, viu, rapaz? Mas é muito difícil você ver uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa que tem muito afeto e depressão. É muito difícil, porque a fé, ela tapa as brechas. E claro que, ao contrário, a falta de fé é brecha. A falta de fé é brecha. A fé não é questão de uma pessoa ungida. A pessoa ungida tem muita fé. Não. A fé, seja uma pessoa ungida ou não ungida, a falta de fé é uma brecha onde o adversário entra para atrapalhar. Coloca doença, problema espiritual, fecha as portas, traz problema financeiro, traz problema conjugal, traz problemas em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Jesus disse, diante da incredulidade dos discípulos, ele disse, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui no versículo seguinte. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram, porque nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Então, quando Jesus falou, até quando sofrereis, então ele falava por causa da incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então o próprio Jesus, ele disse que se tiver de fé, nem que seja uma fé pequena, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada, a palavra está dizendo nada, em ADA, nada vos será impossível. Para quem tem fé, nada é impossível. Para quem acredita, nada é impossível. E a fé, ela começa onde? A fé, ela começa na mente, né? A mente. A fé, ela começa na mente. Então você passa a ter fé através da mente. A mente vai gerar um sentimento de certeza e firme convicção, tá certo? Eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. A frase dizia o seguinte: nossos pés não chegarão ao lugar algum, a não ser que a nossa mente chegue primeiro. Hein? Pegou? Falei correto? Os nossos pés não chegarão a tal lugar, a não ser que a nossa mente chegue primeiro. Então a nossa mente chega primeiro aonde a gente quer chegar, para que os nossos pés um dia também venham a chegar neste lugar. Por quê? Porque a fé começa da mente, tá certo? Nós temos que ter fé, porque aquele que tem fé, nada vos será impossível, nada será impossível, tá certo? Só não vai acontecer se não for da vontade de Deus. E se você tem fé, só não vai acontecer se não é para você. Se você tem fé, só não vai dar certo se isso aí for para atrapalhar a tua vida, tá certo? Se não for para você, se a bênção não for para você, então não vai dar certo. Mas se não for, tudo vos será possível, tá certo? No versículo seguinte: mas essa casta de demônio, essa casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, tá certo? Então, olha o que Jesus está dizendo, que por causa da vossa incredulidade não foi possível expulsar o demônio do garoto, tá certo? Mas essa casta não se expulsa senão pelo jejum ou pela oração. Ou seja, se é pela fé, e tem casos que é só com jejum e oração, então isso significa, né, para bom entendedor, meia palavra basta, significa que o jejum e oração, ela aumenta a nossa fé. A oração e jejum nos alinha à glória e à presença de Deus. O jejum e oração, ela destrava e nos coloca numa dimensão de fé, certo? Existe fé e fé. Eu sou acostumado a dizer aqui, eu costumo dizer, os mais antigos já conhecem, que existe níveis de fé. Existe aquela fé natural. Todo ser humano, ele nasce com uma determinada fé. Essa é a fé natural que nós chamamos, tá certo? Existe a fé
para milagres, existe a fé para operação de maravilhas e prodígio. Mas a fé natural é aquela fé que todas as pessoas nascem, né? Se você perguntar, você acredita, você crê que Deus vai abrir uma porta de trabalho para você? E a pessoa responde, eu creio. Você acredita que seu namorado vai se converter? Aí, eu creio. Eu creio que sim. Eu tenho fé que daqui a 20 anos eu vou conseguir a minha bênção. Deus é quem sabe, se Deus quiser. Já viu? A gente ora na pessoa, em nome de Jesus, tu crê que tu vai ficar curado agora? Aí a pessoa, se Deus quiser. Ah, meu Deus, perdeu a bênção. Isso aí é a fé natural, tá certo? É a fé natural. É o primeiro nível de fé, tá certo? Existe, essa fé todo mundo tem, até o incrédulo ele tem essa fé. Se você chegar para uma pessoa que não acredita em Deus, ela tem uma fé, a partir do momento que ela não acredita em Deus, já é uma fé, ela acredita que Deus não existe. Então esse é o primeiro nível de fé, tá certo? Ela tem fé que Deus não existe, então é uma fé, tá certo? Então todo ser humano ele tem uma fé. É uma fé de fábrica, vamos chamar aqui, uma fé, é um item de série do ser humano, é o primeiro nível de fé, forte, né? É um item de série do ser humano, já vem de fábrica, esse nível de fé. Existe aquela outro nível de fé, que é a fé quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tá certo? Antes da gente adquirir este nível de fé, as pessoas perguntam, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí a pessoa responde, não, eu já tenho Jesus na minha vida, mas não tem. Ela acha que tem, mas não tem. Ela não entregou a sua vida para Jesus, mas ela acha, não, já tenho Jesus na minha vida. Então, essa pessoa ainda está no primeiro nível de fé, na fé nativa, mas quando você aceita, entrega a sua vida a Jesus, então você adquire aquela fé, um segundo nível de fé. Agora você acredita que Jesus é Senhor e Salvador, você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que através do sacrifício na cruz, Ele resgata, nos cura, nos liberta e nos salva para a vida eterna. Então isso aí já é o segundo nível de fé que todo crente tem essa fé, tá certo? Independentemente da denominação, se é pentecostal, se é batista, presbiteriana, tá certo? Então todo crente ele tem esse nível de fé. Ele pode não acreditar em milagre, pode não acreditar em cura, certo? Pode não acreditar em demônios, mas ele acredita que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu na cruz para nos resgatar. Amém? Pronto. Quantos têm esse segundo nível de fé aqui? Dão glória a Deus. Amém. Então, se vocês têm esse nível de fé, parabéns, vocês são crentes, tá certo? Amém. Mas existe outros níveis de fé, tá certo? Existem outros níveis de fé. Agora, os apóstolos, como por exemplo, né, quando eles eram discípulos, eles não acreditavam, eles só passaram a acreditar que Jesus era o Senhor e Salvador das suas vidas, né, quando Jesus se revelou para a vida deles como Filho de Deus e que veio naquele propósito. Então eles acreditaram, então eles adquiriram o segundo nível de fé. Mas depois Jesus deu ordem para que eles fossem pregar a palavra, que eles fossem pelas aldeias. Jesus ordenou isso mesmo antes de ele ter morrido na cruz. Sim ou não? Quem é que sabe disso? Certo? Então Jesus disse, vá pelas aldeias, cura os enfermos, o que recebeste de graça, dai de graça. Se alguma casa vos receber, então que nessa casa fique a paz. Se não receber, então vocês batam a poeira dos vossos pés. Não tem essa passagem na Bíblia? Tá certo? No Novo Testamento. Então isso aí os discípulos agora estavam recebendo um nível a mais de fé. Agora eles estavam orando, as pessoas estavam sendo curadas, os demônios estavam sendo expulsos, tá certo? Já é um nívelzinho de fé que, tá certo? Que todo obreiro de uma igreja que crê nos dons espirituais, ele já deve ter esse nível de fé, né? Deve ter. As pessoas têm que ser curadas, os demônios devem ser expulsos, tá certo? E existe o nível de fé que agora, depois que Jesus, veja bem o ensinamento da palavra,
Depois que Jesus ele subiu aos céus, então ele cumpriu a promessa e deu o seu Espírito, tá certo? Deu o seu Espírito e eles foram batizados lá no cenáculo, tá certo? Foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados com fogo. Então agora entrou a era apostólica, tá certo? Então agora, além deles curarem os enfermos, expulsar os demônios, agora eles estavam fazendo a operação de sinais e maravilhas. As pessoas agora, para ser curadas, não precisavam nem da oração dele, bastava tocar nos seus aventais. As pessoas bastavam ficar debaixo da sombra de Pedro e de Paulo, elas já eram curadas. Paulo e Pedro, Tiago e João, eles apenas estendiam as mãos de longe, sinais e milagres aconteciam. Agora, até os mortos estavam sendo ressuscitados. Através dos apóstolos, os mortos estavam sendo ressuscitados. As pessoas eram curadas imediatamente. Os mortos se levantavam imediatamente. O paralítico se levantava do leito imediatamente. O homem da cadeira de rodas se levantava instantaneamente na oração dos apóstolos. Por quê? Porque agora eles estavam num nível de fé bem mais avançado. Eu vou dizer que agora é o terceiro nível de fé, no quarto nível de fé, que agora eles já estavam crendo em operação de sinais e maravilhas. Você está vendo como a fé tem um percurso a percorrer? Você está vendo como a fé, que as pessoas dizem assim, depois, eu creio que depois de você ter ouvido o que você ouviu até agora, se você sai aqui na calçada e uma pessoa dessa aqui passa, você tem fé? A pessoa, eu tenho. Aí você vai ver que está distante, né? Eu tenho. Eu acredito que meus filhos vão se converter daqui a 20 anos. Eu creio, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu creio que um dia Jesus vai olhar para mim. Amém? Então os discípulos eles passaram pelo processo e nesse percurso eles foram aprimorando e subindo nas dimensões da fé. A fé, tá certo? E nós somos uma igreja que nós cremos no avivamento do Espírito Santo. Nós cremos no milagre. Nós cremos nos prodígios. Nós cremos nas maravilhas. Nós cremos no morto pode ressuscitar, sim. Nós cremos, sim, que uma pessoa pode se levantar do leito, pode se levantar de uma cadeira, que o cego pode enxergar, que o surdo pode ouvir, o mudo pode falar. Nós cremos, sim, certo? Porque a nossa fé é uma fé apostólica, é uma fé para um tempo de avivamento, tá certo? E Jesus, tendo conhecimento, não só conhecimento, mas ele vivendo esses níveis de fé, vivendo as curas, vivendo milagres, vendo pessoas se levantar, vendo os mortos se ressuscitarem. Então, quando Jesus viu que uma criança, um jovem, estava possesso por um espírito maligno que lhe trazia uma enfermidade, e os discípulos não puderam expulsar, então Jesus repreendeu os seus discípulos: até quando eu estarei convosco, até quando vos sofrerei, tá certo? Porque tem gente que está triste, tem gente que está muito abalado, tem gente aqui que está com essa cara de, vamos dizer, com essa cara de quem foi batizado num pote de vinagre, está com essa cara de desesperançado, com essa cara de tristeza, está com essa cara, entendeu? Por quê? Por causa da incredulidade, da falta de fé. Porque se você tiver fé, nada vos será impossível. Se você tiver fé, você não vai continuar passando por essa situação. Se você tiver fé, você não vai continuar vivendo um tempo de calamidade. Você pode estar passando aí por um processo nas mãos do Senhor com permissão de Deus. Mas quando terminar esse processo, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai ver milagre. Você vai viver uma vida no sobrenatural. Você vai ter o mesmo estilo de vida que Jesus
Jesus tinha. Jesus tinha um estilo de vida sobrenatural. Jesus vivia sobrenatural todos os dias. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde encostar a sua cabeça, mas Jesus era aquele que multiplicava pães e peixes. Jesus é aquele que levantava os paralíticos. Jesus era aquele que atrás dele seguia uma multidão, porque a fé de Jesus era no nível sobrenatural. Eu quero dizer para você que a vida que Jesus teve era um modelo para as nossas vidas. Jesus, ele viveu aquela vida daquela forma, principalmente nos seus 3 últimos anos, que foi o tempo do seu ministério terreno. Ele foi para mostrar que nós poderíamos viver. Ele foi um modelo para nós vivenciarmos. A maneira que Jesus se comportava, a maneira que Jesus vivia, o estilo de vida dele é um exemplo, é um exemplar gratuito, certo? Para você saber, é apenas você abrir a Bíblia Sagrada nos 4 evangelhos, tá certo? Você vai ver também um pouquinho nas epístolas. Então você vai ver um exemplar grátis de como nós devemos viver, tá certo? Então Jesus, ele vivia de forma sobrenatural. Jesus, ele cria. Jesus, ele vivia e andava pela fé. Aí tem gente que aprende errado, tá certo? Aprende errado. Ele acha que não, mas é Jesus. É Jesus, não. Ele é Jesus, ele é o Senhor. Mas o estilo de vida dele, a fé dele, é para ser imitada por nós. Paulo dizia: sede meus imitadores. Por que Paulo dizia isso? Porque ele era imitador de Cristo. Então quando Paulo diz: sejais meus imitadores, então sejam imitadores de Cristo. Nós não podemos ter a honra e a glória devida a Ele, que é somente a Ele. Mas o estilo de vida terreno é o que nós devemos viver, tá certo? Se for ver nas redes sociais da Just Day, lá tem dizendo assim, falando um pouco da biografia da igreja, tem uma frase que diz assim: Jesus é o nosso modelo, tá certo? Então, todas as vezes que a gente quer saber alguma coisa, como eu devo me comportar, como eu devo reagir, como eu devo agir diante de uma determinada situação, então eu vou no livro dos Evangelhos e procuro ver como é que Jesus reagia. Eu procuro ver como é que Jesus fazia diante do problema. Quando eu estou com um problema, a primeira coisa que eu penso: o que é que Jesus faria no meu lugar? Pronto. É esse o estilo de vida que nós devemos adotar. Como é que Jesus orava? É assim que nós devemos orar. Jesus passava as madrugadas orando. Jesus, ele ia para os desertos. Jesus ia para os lugares, muitas vezes ele ficava sozinho buscando a face do Pai, ficava em secreto com Deus. Tinha hora que Jesus, ele ficava sozinho com o Pai, mas tinha hora que Jesus, ele estava reunido com os apóstolos de maior confiança. Tá certo? É assim ou não é? Então esse é um estilo de vida de Jesus. Então nós devemos adotar. Tem hora que nós devemos orar a sós, em secreto com Deus, mas tem aquela oração que é em comunhão, oração coletiva. Tem hora que nós devemos orar sozinho com Deus, mas tem hora que nós devemos orar com o nosso cônjuge, e tem hora que nós devemos orar com a igreja. Amém? Jesus orava só, orava com seus discípulos e orava no meio da multidão. Tá certo? Amém? Então essa é a maneira que nós devemos orar. Como é que Jesus expulsava um demônio? Então, se você quer saber como é que se expulsa o demônio, então você vai nos evangelhos e observe como é que Jesus expulsava os demônios. Jesus, para expulsar um demônio, ele que ele dizia: cala-te e sai dele. Pronto. Cala-te e sai. Como é que Jesus curava as enfermidades? Como é que ele dizia? Seja curado. Levanta-te e anda. Toma o teu leito. Vá, a tua fé te curou e te salvou. Para que tu saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados
Então levanta-te, levanta-te, e levanta-te e anda, e não peque mais. Então esse é o estilo de vida que nós devemos viver. Amém? E muitas pessoas estão sofrendo muito ainda porque não estão observando, porque não estão na observância como é que Jesus faria no seu lugar. Muitas pessoas estão sofrendo ainda porque não estão agindo como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Muitas pessoas estão sofrendo ainda porque não estão preocupadas em mudar de dimensões de fé. Muitas pessoas não estão vivendo ainda o sobrenatural, porque ainda não estão buscando a face do Senhor em oração, e nem jejuando para subir de níveis de fé. Não é porque a fé, como mais uma vez eu digo, ela fecha brechas. E ao contrário, a incredulidade, ela abre brechas para o mal entrar. Num culto, nós podemos ver um exemplo disso. Quando a pessoa chega no culto incrédula, ela senta, ela não está acreditando na palavra, ela não está acreditando na revelação, ela não está acreditando que ela vai sair diferente de como ela chegou. Então pode observar a cara dela, que a cara da pessoa, ela chega de mal, e se ela não crê, ela vai ficando cada vez pior. É ou não é? Ela vai ficando cada vez pior. Mas quando a pessoa chega crendo, ela crê, ela usa da fé, do artifício, do meio da ferramenta chamada fé, ela pode chegar caída, ela pode chegar chorando, pode chegar depressiva, mas a partir do momento que ela se aposta da ferramenta chamada fé, então pode observar que essa pessoa, a fisionomia começa a mudar. O culto vai correndo, a pregação vai fluindo, os louvores vão fluindo, e a pessoa vai começando a mudar a fisionomia. A pessoa estava calada, começa a dar um glória aqui, outro glória acolá. A pessoa vai acreditando, então aquela palavra vai alimentando e vai colocando vida onde não tinha vida. Então a palavra vai trazendo vida onde tinha morte. A pregação, através da fé, ela vai sendo um alimento, e aquela pessoa que estava paralisada, ela começa a se levantar espiritualmente, que eu digo. Ela começa a se animar espiritualmente, que eu digo. Aquela pessoa que não acreditava em nada, talvez tivesse vindo para o culto como último recurso da sua vida, antes de terminar o culto, ela já está batendo o pé, as coisas vão ser diferentes. Ela já está determinando, agora minha vida vai mudar. Ela já está terminando, agora eu já sei como eu vou resolver. Ela já está terminando, agora eu vou confiar no Senhor, e essa história vai mudar, não vai ficar assim. Esse negócio não vai ficar assim. Essa confusão que aconteceu não vai ficar assim. Essa humilhação que você passou, você não vai ficar por baixo. Você não vai continuar debaixo dos pés de ninguém. Você não vai continuar debaixo da sola do sapato de ninguém. Porque agora você adquiriu uma ferramenta chamada fé. Agora você tem o terceiro, tem o quarto nível de fé. E agora as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. A língua mentirosa, enganadora e fraudulenta não prevalecerá contra a tua vida. A enfermidade, a depressão, a tristeza, nem a amargura prevalecerá contra a tua vida. A macumba, a feitiçaria, a oração contrária não permanecerá contra a tua vida. Porque agora tu está cheio de fé. Agora tu está acreditando na palavra. Agora tu está com o pé de fogo, sapato de fogo. A serpente vai ser esmagada debaixo dos teus pés. Eita, tem gente que vai alcançar a vitória. Tem gente que vai triunfar. Tem gente que vai voltar diferente de quem chegou neste lugar. E quando tu chegar até lá, a tua casa não vai estar da mesma forma. Aquele espírito fúnebre que tu deixou quando saiu da tua casa, tu não vai estar mais lá. Aquela tristeza não vai estar mais lá. Aquela confusão, aquele conflito não vai mais estar de pé. Porque agora mesmo o Senhor está repreendendo o espírito de contenda, o espírito de confusão, o espírito de morte do teu lado. Só quem crê, levanta dessa cadeira, dá um pulinho e diz glória. Ei!
Arábia. Vamos começar a orar. Já que você está de pé, comece a orar. Comece a exaltar o nome do Senhor. Exalta, exalta, exalta. Exalta, exalta. Esse espírito de morte está batendo de retirada. Esse espírito de enfermidade está batendo de retirada do teu lar. Exalta o nome do Senhor Jesus. Exalta, creia, creia, creia. Creia que a tua vitória chegou. Você não tem mais aquela fezinha nativa. Você não tem só aquela fezinha que você recebeu de série. Mas a sua fé agora é para milagre. A sua fé é para milagre. Milagre é cura instantânea. Milagre é mudança instantânea. Que milagre é da morte para a vida de forma instantânea. Isso aqui é milagre. Milagre é sair da morte para a vida. Isso é milagre. Milagre é de uma hora para outra sair da amargura para a doçura. Isso é milagre. Milagre é um caroço que existe agora e instantaneamente já não existe mais, ele desaparece. Isso é milagre. Milagre é você estar cansado, indisposto com esgotamento físico e de repentemente uma energia vem sobre o seu corpo e você já não sente mais cansaço. Isso é milagre. Deus está fazendo milagre aqui. Milagre. Está fazendo milagre. Está fazendo milagre. Essa enfermidade que estava no teu corpo já não está mais. Essa inflamação que estava no teu corpo já não está mais. Este caroço, este mini caroço, esse cisto, esse que estava no teu corpo já não está mais. Esse espírito maligno que estava te atormentando já não está mais. Esse encosto que estava dando um peso espiritual sobre ti, ele já não está mais. Esse peso que estava sobre a tua cacunda já não está mais. Andará esse peso de morte. Essa fraqueza, essa limitação física, eu declaro em nome de Jesus, já não está mais. Ai, Arábia, Soubia, anda calabra, sebe, Arábia, Naramanagassúbia. Essa sensação de morte já não está mais. Aonde tu estiver já não está mais. Aonde tu estiver já não está mais. Mábia, Madabia, Arábia, Naganaramadagassúbia. Oh, Piachébia. Ai, Naramandagaçu. Recebe a cura. Recebe a cura, eu estou determinando cura. Eu estou determinando milagre. É milagre, eu creio no milagre, eu creio no milagre. Eu creio que o caroço ele desaparece instantaneamente no poder do nome de Jesus. Eu creio. Eu creio que o espírito maligno que está colocando depressão, ele sai instantaneamente na oração pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio. Aqui já não tem espaço para eles. Aqui já não tem lugar para enfermidade, para mal
nenhum. Esta casta de demônios que está perturbando a tua vida, que está no teu lar, já está desaparecendo agora no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus, Deus vai mudar a tua vida. No poder do sangue de Jesus, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa situação. Deus vai fazer algo novo, diferente. Tu vai entrar no novo modo. Tu vai entrar no novo ciclo, no novo tempo, na nova história, na nova fase. É no poder do sangue de Jesus. Tu crê no poder do sangue de Jesus? Eu declaro sobre a tua vida. Tu vai entrar numa nova fase. Tu vai entrar num novo tempo. Tu vai entrar num novo ciclo da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a unção do Espírito Santo. Vem sobre a vida deste jovem agora para mudar essa história. Que todo mal agora, que toda casta que tem perseguido, tem oprimido, tem atrapalhado, tem retardado esta vida, no nome de Jesus, seja repreendido, seja amarrado, seja queimado agora. E agora passa a viver o novo de Deus na tua vida, o novo de Jesus na tua vida. Recebe o novo de Deus. Eu profetizo o novo de Deus para a tua vida. Eu profetizo, portas vão se abrir, oportunidades vão surgir. Eu profetizo céus abertos sobre a tua vida. Eu vejo a tua sorte sendo mudada. Os céus estão se abrindo e Deus está restaurando a tua sorte. Deus está restaurando a tua sorte. No nome de Jesus, toda maldição seja quebrada. Em nome de Jesus, toda maldição lançada contra a tua vida seja quebrada. Toda maldição lançada contra a tua vida seja quebrada. Maldição lançada por pessoas com figura de autoridade sobre a tua vida seja quebrada. Maldição lançada por terceiro sobre a tua vida seja quebrada. Se alguém disse que tu não ia prosperar mais, se alguém disse que tu não se levantaria mais, em nome de Jesus, está quebrada essa palavra maldita contra a tua vida. Anda madaraba sebe kamandara mandaga. Ai ai. Pega, tem gente recebendo cura, tem gente recebendo libertação, tem maldições sendo quebrada. Ai. A contenda e a confusão está saindo do teu meio. Ei, que assume andarebia chipia. Andemada sopia. Tem gente que está sentindo um cansaço exagerado, é de ordem espiritual. Ainda que tome o polivitamínico mais potente, não vai sentir a diferença, porque é ordem espiritual. É uma indisposição. Quando tu anda, parece que tu está carregando um guarda-roupa nas tuas costas. A mente está retardada. Está esquecendo de tudo. Está esquecendo chave pendurada na porta. Está esquecendo do que ia fazer.
Acabou de dizer que ia fazer e já acabou de esquecer o que é que ia fazer. Répia, répia, rabadaga, subianda, rabagada, rabassupe, répia. Aí, muitas vezes é de ordem física, a pessoa toma um polivitamínico ou então um ovo de pato, biotônico, fontoura e melhora. Mas quando é espiritual, é só o sangue de Jesus, debaixo de oração. Portanto, aonde tiver essa pessoa agora, pelo poder do sangue de Jesus, sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, sai agora da tua vida essa tormenta, essa enfermidade de ordem espiritual, seja queimado agora em nome de Jesus. Esse espírito, essa tormenta, esse encosto que está aí, que a madagaçúpia seja arrancado no poder. Tem um sangue, é como se fosse um sangue, se tivesse um bicho sugando o sangue da pessoa e deixando a pessoa fraco. Seja curado. Onde é que está tu? Onde é que está essa pessoa? Levanta a mão. Está encostado. Já é o sangue suga encostado em tu, sugando as tuas energias. Nebia naramadagaça madagaçu bebê. Nebia chamadarabaçu biandarebia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito, sanguessuga de energia, em nome de Jesus, energia física e mental, eu te repreendo agora. Saia das costas dela agora, em nome de Jesus. Agora. Saia das costas dela agora em nome de Jesus. Sanguessuga, sugador de energia, em nome de Jesus. Desencosta dela agora. Encosto, sugador de energia, larga dela agora, pelo poder do sangue de Jesus, larga dela agora. Seja curada, seja curada, seja curada, seja curada, seja curada. Seja curada, seja curada, em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Tu crê? Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada agora. Agora, todo peso espiritual sobre a tua vida, em nome de Jesus, seja cancelado. Seja cancelado e seja restaurado. Seja cancelado o mal e seja restaurada pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Está curando.
espírito, sangue sua aqui, vem nas costas da pessoa e a pessoa fica fraca. Mas está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus. Onde tiver uma enfermidade, é noite de milagre. Eu creio no milagre, eu creio, no nome de Jesus. Portanto, eu quero ver milagre. Eu quero ver milagre. Eu quero ver milagre. Eu quero ver milagre hoje aqui. Eu quero ver milagre hoje aqui. Eu quero ver milagre hoje aqui. Quero ver milagre hoje aqui. Quero ver milagre aqui. Da cabeça, Deus, até a planta dos pés. Senhor Deus, passa, Senhor Deus, a tua glória. E onde tiver uma doença, Deus, cura. Onde tiver uma inflamação, onde tiver uma dor, Senhor Deus, onde tiver, Senhor Deus, uma insuficiência, Deus, repreende, Deus, e cura em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, o pâncreas, visita o rim, visita o fígado. Rabia, gamadagassúbia, namasébia, candarebia, cubia, súbia. Ariabia, show me andarabahadagassúbia, arabia. Ai, andaram, onde tiver uma dor, Senhor, na região abdominal, ama no estômago, seja cancelada agora e repreendido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Recebe cura em nome de Jesus. Recebe saúde, energia. Sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Recebe saúde e energia. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Recebe mais saúde e energia pelo sangue de Jesus. Recebe mais saúde e energia pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Recebe mais saúde, mais energia nos teus órgãos, nos teus ossos. Em nome de Jesus. No teu sistema nervoso central. Em nome de Jesus. Recebe mais energia. Recebe mais. Que teu cérebro venha dar mais impulsos cerebrais. Que teu sistema nervoso central venha operar cada vez mais. Teu sistema nervoso central venha comandar todo o funcionamento do teu corpo, dos teus membros, dos teus braços, das tuas mãos, do teu dedo, das tuas pernas. Em nome de Jesus. Sistema nervoso central, comando central deste corpo, recebe cura agora. Braços, pernas começam a receber impulso do cérebro. Começam a receber o comando do cérebro. Veias nos braços, tendões, ligamentos recebem cura. Nervos recebem cura. Circulação sanguínea recebe cura. Show! Recebe ânimo onde tem desânimo. Ânimo. Rábia. Todo mal que esteja na vida dela seja repreendido, amarrado agora, no nome de Jesus. Toda amarração, enfermidade, espíritos malignos que estejam na vida dela, seja amarrado e repreendido agora. Quem estiver sentindo dor aí, recebe cura agora. Tem alguém sentindo dor aí na cabeça, nas costas, onde for? Tem alguém? Tu? Tá sentindo? Dor de quê? Tem mais alguém sentindo dor agora? Fora Elivelto, Alane, dor de quê? As costas, dor na barriga. Tem mais alguém sentindo dor? Dor no ombro. Esse rapaz tá sentindo dor?
Na altura do coração. Sentindo dor, né? Eita glória. Então, sentindo dor, Júnior? Aonde? Coluna, né? Tá passando? A bacia já chegou aqui assim ou começou aqui? Certo, vai ficar curado. Vai ficar curado. Eu vou repreender aqui de forma coletiva, tá certo? De forma coletiva pode ser que uma pessoa ou mais já receba a cura. Mas os que não receberam de forma coletiva, eu orarei de forma individual. Se liga aí agora. Coloca a tua mão no local da dor. Em nome de Jesus. Nesse nome há poder. No sangue de Jesus há poder para curar. Agora, espírito de enfermidade e aflição e espírito de dor, espírito de onde tu estiver alojado, nas costas, nos ombros, no coração, na barriga, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Seja curado agora. Da dor nas costas, seja curado. Da dor na cabeça, dor nos ombros, dor na barriga, dor no coração, seja curado agora. Alguém que estava com a dor sumiu? Sumiu a dor? Sumiu a dor do coração? Eita, sumiu a dor, André? A dor no ombro. Alguém mais sumiu a dor? Sumiu a dor da barriga também, Zilene? Sumiu a dor aqui? Sumiu ou está ainda? Melhorou? 100% melhorou? Sumiu a dor? Tá sentindo ainda? Sumiu? Eita glória! Sumiu 100%? 80% sumiu? Sumiu 80%? Hã? Vou orar, viu? Vou orar. Já sumiu boa parte, ó. Mas alguém que estava com a dor e sumiu a dor? Quem que está com a dor agora ainda? Só quem está com a dor ainda agora. Certo. Tu, Alane, o Júnior. Só eles dois, né? Está com a dor ainda, né? Eita glória. Então já foi em torno de 70% de cura na oração coletiva. Em nome de Jesus. Colocar aqui a mão. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de dor e espírito de aflição agora na altura da bacia. Ei, eu te repreendo agora e te mando que vá embora. Espírito de dor e enfermidade, em nome de Jesus. Receba a cura. Em nome de Jesus. Está melhor do que o remédio. Eita glória. 50%. 100% de cura. Eita glória. Nem na tua farmácia tem um remédio. É dono de farmácia. Mas Jesus é mais, né? Jesus é mais. Jesus é o médico dos médicos, né? É o remédio dos remédios. Aquilo que o remédio não faz, Jesus faz, tá certo? Primeiro tu toma o remédio da farmácia. Primeiro você vai na farmácia, compra o remédio, liga para a farmácia do Júnior, tá certo? A entrega é de grátis para qualquer parte da cidade. Se não passar, aí nós vamos clamar pelo sangue de Jesus que ele cura, tá bom? Passou? Passou, então pronto. Só a Alane, né? Aqui a gente ora e ainda faz a propaganda do trabalho. E tem gente que ainda não quer vir para o culto, viu, Júnior? Gente que ainda não quer vir. E quando vem se arrastando e botando boneco. Em nome de Jesus. Aqui é enfermidade. Espírito de enfermidade, espírito de dor. Do ombro da Alane. Te mando que vai embora agora. Em nome de Jesus agora. Pelo
sangue de Jesus. Receba a cura agora. Passou? Passou. Eita glória. Tá bem? 100%. Tu estava sentindo o quê? Estava muito animada, assim, a energia, muito cansada, apesar que fosse a minha rotina. Quando eu cheguei na igreja, até quando eu cheguei para a irmã Vânia, disse assim: ai, que falta de ar que me deu agora, uma falta de ar tão grande, cansaço. Ai, eu falo, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Aí vim e fiquei tranquila aqui. Aí foi da onde que Deus começou a trabalhar, do mesmo jeito que eu estava sentindo. Onde Deus falou que tinha gente que estava com cansaço excessivo, cansaço muito excessivo, né? Tá certo. Tá glória. Bate palma para Jesus, porque Ele é bom. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Oh, glória. Amém. Pode sentar aí, pessoal.